ano se aproxima e com ele as despesas com festas, presentes, viagens de férias. Nesse momento, a falta de planejamento e a compra por impulso podem ser duas vilãs da inadimplência. De acordo com o indicador de educação financeira de 2014, o grupo entre 16 e 24 anos é o que apresenta a maior taxa de endividamento, 35%. Para esclarecer dúvidas sobre as finanças do consumidor e apontar as melhores alternativas para conter os gastos em excesso, recebemos no estúdio Divanildo Triquez, professor de Ciências Econômicas da Unicinos, também conosco Monique Rochelle Lanzoni e Douglas Viana Delieri, alunos do curso de Ciências Econômicas aqui da Universidade. Sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para essa conversa que é muito importante, né, Rodrigo? Principalmente nesse momento, como a gente comentou. Isso aí. E a gente começa, professor Divanildo, querendo entender, então, como é que são estruturadas as finanças dos consumidores? Então, as finanças elas estão estruturadas basicamente no padrão de consumo do consumidor, que ele está muito vinculado à ideia da renda que ele possui. Então, assim, você tem um orçamento do indivíduo que ele é formado da renda e dos gastos. E esse orçamento pode ser superavitário se caso o indivíduo receber mais do que gasta. Então, essa parte da renda pode ser transferida para um setor bancário, por exemplo, e transformar isso numa poupança ou uma riqueza financeira. E, do outro lado, você tem aquele indivíduo que gasta mais do que arrecada, e aí ele tem um orçamento que é deficitário. Nesse caso, o que ele faz? Então, ele recorre ao sistema bancário ou financeiro para recorrer ao crédito para suprir esse gasto maior do que a receita que ele tem. É um problema, né? E alguns dizem, né? Quanto mais se ganha, mais se gasta também, né? É verdade. E, Monique, podia citar para a gente as modalidades de financiamento dos gastos, né, do consumidor? Para créditos não direcionados, a gente tem o cheque especial, o cartão de crédito, o crédito pessoal e o crédito consignado, que daí é com desconto em folha de pagamento. Essas modalidades de crédito, elas têm uma disponibilidade maior para o público, passam por uma análise de crédito da instituição financeira, também pelo histórico que o cliente tem na própria instituição, e elas têm uma taxa de juros mais alta e um prazo um pouco menor do que as operações com crédito direcionado, que são, por exemplo, o crédito imobiliário, que daí pode chegar até 420 meses, e o CDC para financiamento de um veículo, que pode chegar até 60 meses. Como eles têm um bem como garantia, eles têm uma taxa de juros menor. E, Douglas, quais são as taxas de juros comparadas e qual das modalidades é mais vantajosa? Bom, no mercado financeiro existem taxas de juros muito caras, como, por exemplo, cartão de crédito, cheque especial, em que a taxa média encontra-se em torno de 10% ao mês. Essa taxa varia de instituição financeira para instituição financeira. Então, tem bancos que chegam a cobrar em torno de 13% de juros ao mês. Isso ao ano dá uma taxa anual de mais de 300%. Então, é um crédito que deve ser utilizado somente em casos específicos, em alguma situação de emergência, alguma necessidade, né? É sempre aconselhável, quando houver uma eventualidade, recorrer ao crédito pessoal, que também é fornecido pelas instituições financeiras. O crédito pessoal ele pode ser parcelado, normalmente em até 24 vezes, e possui taxas muito menores, em torno de 3% a 5% ao mês, variando também conforme a instituição financeira. Assim como a Monique comentou anteriormente, possuímos o crédito consignado, que os bancos oferecem também, que é a linha de crédito mais barata que tem, sem uma necessidade específica, que o consumidor pode ir lá no banco, pedir esse empréstimo para fazer compras, para cobrir o limite do cheque especial. Então, o consignado ele varia conforme o prazo que for contratado, mas é possível encontrar taxas a partir de 1,5% até 2% ao mês, e que isso representa aí 20% ao ano. É uma taxa anual muito inferior ao cheque especial e ao cartão de crédito. Temos também o crédito imobiliário, que é o mais barato, taxa de 8% ao ano, podendo ser contratado em até 420 meses. O prazo não costuma interferir, então posso contratar um crédito imobiliário em 120 meses ou em 420, 360. A taxa é a mais baixa do mercado. E, por último, o financiamento de veículo, né, que é uma taxa muito baixa também. Os juros vai variar conforme o prazo que for contratado, conforme também o ano do veículo. Os bancos, as financeiras analisam muito essa parte de qual o ano do veículo e também qual o percentual que vai ser financiado.
né? Então, sempre quanto menor o valor financiado e maior é a entrada que tu vai estar dando na compra do carro, menor é a taxa de juros. Nessa época de final de ano, muitas concessionárias fazem campanhas para venda de carros e chegam a oferecer até taxa zero. Então, não é pago juros, né? Então, tu dá ali 70%, 80% de entrada do valor do carro e parcela o restante em poucas vezes sem pagar juros. Por isso que vale a pena esperar também por esses momentos, né, para não acabar pagando a mais. Eu quero saber agora da Monique, então, com relação ao crédito bancário, como é que são os impostos cobrados pelo governo, Monique? Basicamente é o IOF, que é o Imposto sobre as Operações Financeiras. No caso da pessoa física, ele é 3% ao ano e mais 0,38% na contratação. O governo, esse imposto ele corresponde a 3,4% de toda a arrecadação do governo, que dá em torno de 29, 30 bilhões por ano. Além disso, as instituições pagam daí o imposto de pessoa jurídica, que é 25% sobre o lucro que a própria instituição teve, indiferente das operações. O professor Givanildo gostaria de complementar? Na verdade, você tem o IOF ficou mais elevado porque no passado nós tínhamos a CPMF, né, que era um imposto que o governo arrecadava adicional sobre a movimentação financeira, e aí acabou retirando a CPMF e daí você teve um aumento nesse imposto. Mas eu queria só apenas salientar um pouco, dizendo assim, como você tem uma variação muito grande do custo do crédito no sistema bancário, então acho que é muito recomendável para o consumidor que tem que pesquisar bastante. Inclusive, tem um site no Banco Central que ele divulga mensalmente quais são os bancos e qual a taxa de todas as modalidades de financiamento que você pode encontrar e qual o valor de custo que eles aplicam. Então, como o Douglas já falou, né, você vai ter lá desde tipo 20 e poucos por cento ao ano até 300%. E aí você tem uma linha, toda a relação das instituições financeiras que o Banco Central divulga, que cobram, enfim, esse custo de financiamento. E é super importante ficar também de olho na taxa de juros, né? Como o Douglas mesmo falou antes, né? A gente tem uma informação aqui, de acordo com dados da ANAFEC, que é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, divulgados ontem mesmo, no dia 10 de dezembro, os juros médios do cartão de crédito chegaram a 10,90% ao mês em novembro, o maior patamar registrado desde janeiro de 2000. Ou seja, a pessoa realmente tem que ficar, né, de olho nos juros para não acabar levando um tufo, como dizem, no final do ano, né? Tem que fazer tudo bem pensado, né, professor? A verdade é isso. Pesquisar bastante, fazer tudo bem pensado para depois não sofrer com uma dor de cabeça bem grande, não vai saber como vai resolver esse problema, vai acabar virando uma bola de neve, como tem tantos casos aí pelo nosso país, não é isso? Com certeza. Aí quando acontecer isso, qual é recomendável? É você trocar o custo do financiamento. Você pega um crédito pessoal e aí quita o cheque especial ou quita o cartão de crédito. E não usar o cartão de crédito ou o cheque especial como algo que é tipo um crédito para você fazer compras do dia a dia. Douglas, como está então o grau de endividamento e inadimplência dos consumidores? Bom, o endividamento das famílias brasileiras tem aumentado muito nos últimos anos. Tanto é que, segundo o Banco Central, nesse levantamento de 2007 para cá, o endividamento praticamente duplicou, né, o volume de crédito na economia. Então, enquanto em 2007 o grau de crédito na economia representava cerca de 31% do PIB, agora, 8 anos após, em 2014, esse volume de crédito em relação ao PIB já representa 57%. Né? Então, praticamente duplicou o volume de crédito na economia, o que leva a um maior nível e grau de endividamento das famílias. Quanto à inadimplência, ela apresentou um pico, na verdade, na metade de 2012, cerca de 6% da inadimplência da pessoa física. É importante entender que no sistema financeiro é tido como inadimplência aqueles empréstimos com mais de 90 dias de atraso. Então, se eu atrasei ali minha fatura do cartão de crédito ou uma parcela 5 dias, 10 dias, não é contado como inadimplência. É só aqueles empréstimos que não são pagos por mais de 90 dias que estão em atraso. Então, na metade de 2012, esse índice chegava a 6% do volume total dos empréstimos para a pessoa física. E começou a ter uma tendência, um movimento de queda, de redução, principalmente pela questão de maior seletividade das instituições financeiras em fornecer o crédito, fazer uma análise mais rigorosa, né, na hora de fazer o empréstimo, e também devido a um aumento do emprego, né, na economia brasileira como um todo, uma maior geração de emprego e também o aumento da renda. Então, agora no final de 2014, o índice de inadimplência ele se encontra em 4,2%.
né? Então, aí, nesse espaço de 2 anos, tivemos uma redução de 6% para 4,2% do total de inadimplência na economia brasileira. Fala um pouco agora de aplicações, então, financeiras, Monique. Quais são, então, as opções que as instituições bancárias oferecem para o público? No caso da pessoa sobrar, né, sobrar uma renda, a gente tem a poupança, que é o mais popular. Temos os CDBs, que é o Certificado de Depósito Bancário, que é uma aplicação de renda fixa muito similar à poupança. Temos as letras de crédito, que começaram há alguns anos atrás, elas têm a partir de 2008, aproximadamente, que é a letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrícola. Temos as aplicações em ações e temos também as aplicações em títulos públicos federais. E os fundos de investimento. Os fundos de investimento eles são uma junção de vários investidores e o administrador do fundo ele aplica em diversos investimentos. Ele faz aplicação em CDB, ele faz aplicação em títulos públicos, ele faz de acordo com o fundo, com a característica daquele fundo, ele faz as aplicações específicas. Então, ele é bem diversificado. Douglas, então, dessas aplicações, quais são as mais rentáveis? Bom, dessas aplicações comentadas pela Monique, fazendo uma comparação, a poupança é que apresenta a menor rentabilidade, né? Como é sabido, a poupança é mais difundida, é a forma de aplicação mais popular entre os brasileiros, mas ela tem como regra básica um rendimento de 0,5% ao mês mais a TR. A TR ela tem dado algo em torno de 0,1% ao mês. Então, a poupança está rendendo 0,6% ao mês, e isso dá uma taxa anual em torno de 7,4%, né, que é uma taxa baixa. Tem o crédito, a aplicação que as instituições financeiras oferecem bastante, que é o CDB, são certificados de depósito bancário, em que está com um rendimento superior. Qualquer pessoa física pode ir num banco, chegar com seu valor e fazer uma aplicação num CDB. O rendimento médio está em torno de 0,90% ao mês, um rendimento bruto. Ele líquido, descontado do imposto de renda retido na fonte, tem rendido em torno de 0,74%. Isso dá um rendimento anual de 9,5%, né, ao ano, ou seja, superior à poupança em torno de 2%. Existem também outras formas, como comentado anteriormente pela Monique, fundos de investimento também que são oferecidos pelos bancos. Alguns apresentam uma rentabilidade superior a 10%, mesmo na renda fixa, que não oferece nenhum risco de perda para os investidores. Também os títulos públicos federais, que tem uma rentabilidade bruta em torno de 11% ao ano. E se for comprado títulos a longo prazo, por exemplo, títulos que vencem em 2020, o governo tem pago taxas de juros de até 15% ao ano, né? Então, da mesma forma, quando se está devendo, é importante pesquisar as melhores opções, né, de financiamento para cobrir uma dívida. Também na hora de aplicar, na hora que sobrar um recurso, agora no final de ano, que entrando 13º, entrando férias, é também importante pesquisar e fazer uma aplicação conforme o seu perfil, né? Se procura alguma coisa com uma rentabilidade mais arrojada e está disposto a assumir riscos, pode ir para um mercado acionário, mas dentro da renda fixa, que não oferece nenhum risco para o investidor, tem essas várias modalidades que apresentam um bom rendimento. Bacana. Falando sobre as ações, então, Monique. O professor queria complementar alguma coisa, Não, professor? era só para chamar a atenção de você perceber assim, quando a gente vai fazer a aplicação, no máximo a gente ganha até 15%. No máximo, em torno disso. E quando a gente vai buscar o crédito, a gente paga até 300% ao ano. Quer dizer, chamar atenção para esses números. Tem uma discrepância muito grande, né? Bastante. Com certeza. É que aí você tem os spread bancário também, que entra o risco do investidor e, enfim, uma série de outras questões que entram nessa conta, né? Tá certo, professor. E a questão das ações, então, Monique? Qual é a sugestão para o pessoal que quer investir nesse mercado? O mercado de ações ele é um mercado muito arriscado, porque a rentabilidade das ações ela depende de um conjunto todo do mercado. Então, é importante que ele procure uma instituição financeira que faça esse tipo de investimento, para que tenha um esclarecimento para que a instituição financeira faça a aplicação no mercado de ações, e que ele não espere resgatar esse valor num curto prazo. Tem que ser uma aplicação de longo prazo, que ele pesquise muito bem as empresas que ele está comprando ações, como é que está o mercado, como é que ela está inserida no mercado. E se for um valor que ele tem uma necessidade, é melhor ele direcionar a um outro tipo de aplicação e não ao mercado de ações. O mercado de ações ele é muito arriscado para um investidor, pessoa física, com
um valor baixo, é melhor evitar o mercado de ações. Professor Givanildo, quer falar alguma coisa sobre isso também? Na verdade, esse é o mercado que é altamente especializado, né? Então, para você investir em ações, em geral, você vai ter que ter um acompanhamento muito forte nesse mercado, porque é um rendimento muito volátil. Quer dizer, principalmente com a questão do problema que envolveu a Petrobras e outras empresas ligadas, então afetou bastante também o mercado acionário. Quer dizer, o momento também não é tão promissor assim de você aplicar. Então, no fundo, é chamar a atenção para esse cuidado, né? E aproveitando esse momento, então, como a gente comentou aí, que as pessoas recebem o 13º salário, tem as férias também, qual a melhor forma de aproveitar, então, esse dinheiro, professor? E começar 2015 aí bem, sem dor de cabeça? Em primeiro momento, como a gente já discutiu aqui, se tiver dívida de cheque especial ou cartão de crédito, é a primeira coisa que tem que fazer. Pensar em quitar essas dívidas. Quitar essa dívida. Segundo ponto, acho que é interessante de pensar no início do ano, porque no início do ano há uma concentração muito forte de despesas, né? Você tem os impostos de apartamentos, de casas, e, enfim... Se planejar também para esse tipo de coisa. Exatamente. Você tem todo o material escolar que começa aí no outro ano, então, quer dizer, programar um pouco nesse sentido. E, logicamente, se isso tiver nenhum problema, aí, logicamente, você vai para o mercado e faz um bom proveito, né? Tá certo, então. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Bom fim de ano. Obrigada. Obrigada, até a próxima. É.